Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Regeneração. Eu sou a Cris Gios, cosmetóloga, fundadora do Grupo Laces, apaixonada por plantas e sustentabilidade. Faço do meu dia a dia uma jornada de construção da regeneração, primeiro como pessoa, depois como empresa, depois como comunidade, como planeta. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse tema, que é a ação no dia a dia das pequenos movimentos, das pequenas coisas que podemos fazer para transformar num futuro mais sustentável, mais regenerativo. E eu acredito que a gente só consegue fazer isso a partir das pessoas, porque se a gente não tiver em equilíbrio, primeiro conosco, com a nossa comunidade, trazendo saúde mental, amor próprio, conexão com a gente mesmo, fica muito desafiador, muito difícil, poderia falar, a gente conseguir expandir, transbordar para o mundo. E aqui hoje eu estou com duas pessoas que eu amo, que são minhas amigas, que são clientes do Laces, mas que especialmente são mulheres muito inspiradoras, porque de fato elas vivem esse ato de regenerar pessoas através do esporte, através do trabalho, através de fato dessa ação no dia a dia delas. Então, muito honrada, Calçade, muito honrada, Marilene, de vocês estarem aqui. Eu vou falar um pouquinho só sobre elas, eu quero que elas se apresentem, porque assim, quem sou eu para apresentar essas duas mulheres maravilhosas, né? Então, a Cal é uma referência em treinamento e bem-estar, e a gente acompanha ela nas mídias sociais. O que eu amo da Cal é a alegria que ela faz, ela traz para cada movimento que ela dá, não só no esporte, mas no dia a dia dela. E a Marilene, que é essa minha querida cliente de anos, especialista em marketing, idealizadora da corrida Plié pela primeira vez, que ela vai contar um pouquinho para vocês. Então sejam bem-vindas, queridas. Obrigada. Muito obrigada pela presença. E aí eu queria que vocês se apresentassem e a gente pudesse falar, né? A ideia hoje é a gente falar muito dessa busca da alta performance e o impacto disso na nossa vida, nas mídias sociais, nesse tema tão essencial que vai transformando o nosso dia a dia, nossa forma de pensar, nosso auto-julgamento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, depois de se apresentar, um pouquinho sobre isso. Por favor. Obrigada! Bom, que delícia. Obrigada, Cris. Obrigada, Laces and Hair, por essa oportunidade. Eu estava agora há pouco conversando com a Cal. Nós estamos sempre nos últimos 10, até mais que isso, anos, acostumados a nos ver por telas, como a gente está aqui agora. Só que aqui, o fato da gente estar no Laces nos permite esse contato físico e é algo que eu tenho buscado muito. Depois de mais de 30 anos de uma carreira super consolidada na área de marketing para moda, eu me aventurei num experimento. Eu gosto de dizer que a corrida pela primeira vez foi e continua sendo um experimento para inspirar pessoas a sair da sua zona de conforto, não buscando performance, mas buscando bem-estar. Então, pensando no respeito ao ritmo de cada um e buscando muito mais o ser, o que está dentro, e não só uma comparação com as pessoas ao seu redor. Então, a Plié pela primeira vez nasceu disso, de observar a corrida, que desde sempre a Cal tem todo um histórico muito mais longo que o meu. A corrida, a gente via a corrida pela televisão ou pelos atletas, e ao longo do tempo ela se tornou um esporte super popular no Brasil e no mundo, trazendo pessoas comuns. Então foi esse o viés que eu busquei, de criar uma corrida para que você não tivesse receio de participar, mas que você se sentisse acolhida. É sobre acolhimento e não sobre performance. Muito legal, muito E legal. aliás, você foi muito assertiva, porque a corrida se não o mais, é um dos esportes que mais crescem no mundo, até por ser muito democrático. Então, eu admirei muito essa sua primeira corrida, que foi um sucesso absoluto.
E acolhermos pessoas é o que o mundo está precisando. A gente tirar um pouco do olhar para o nosso próprio umbigo para olhar para o coletivo. A gente precisa olhar, acredito eu, para o nosso umbigo, para a nossa evolução pessoal, mas a gente só consegue permear o coletivo quando a gente tem esse olhar já com uma evolução. E aí sim transbordar e acolher, que é o nosso papel. Nossa, maravilhoso. Olha quantos ensinamentos já em um Já, minuto de minuto papo. já, muito ensinamento. E eu acho que é um desafio, né? Porque hoje em dia a gente vive essa sociedade do espetáculo, de relações líquidas e superficiais, que causa esse esvaziar interno, que dá uma ansiedade da gente estar sempre olhando para fora e não se percebendo, e tendo sempre algo a mais de ter que parecer um corpo mais perfeito, né, então assim, no seu dia a dia, Cal, como que você vê isso? Eu sou a Cal Saad, sou professora de educação física especializada em nutrição esportiva. Quando eu comecei, joguei futebol profissional, 2 estudos científicos com gestantes, atividade física e imagem corporal. Sou proprietária do Instituto Cal Saad, tenho mais de 10 aulas certificadas, sou fundadora do primeiro bloco fitness do Brasil. E eu tenho a minha metodologia própria, que são 6 partes, e todas as partes a gente vai cuidando das partes do corpo integral, integrativo e global, mas olhando com um olhar minucioso, porque nós somos um todo indivisível. E dentro da pergunta que você me fez sobre como eu enxergo hoje as redes sociais e a gente se comparar com o próximo, eu fico muito triste por um lado e muito feliz por outro. Muito triste porque as pessoas elas vivem no raso e não na profundidade. E é somente na profundidade que a gente vai conseguir acessar os nossos verdadeiros princípios, valores e quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, como podemos deixar para uma futura geração um lugar melhor. E a parte boa é a conexão que nós temos com pessoas que têm tudo a ver com os nossos valores, que tem tudo a ver com a nossa troca, com a nossa conexão, encontrar pilares que nos sustentam quando a gente precisa Uma equilibrar. rede de apoio, né, que vai Exatamente, conectando. é a rede de apoio, a gente precisa equilibrar os pratinhos, a nossa rede de apoio está ali. Então, tudo tem um lado que não é tão bom e o lado que é muito bom. O lado que não é tão bom é a gente começar a abrir os olhos e ver, porque nós somos responsáveis por quem seguimos, nós somos responsáveis pelo que escutamos, pelo que desejamos escutar, pelo que lemos, pelo que acreditamos, pelo que passamos para frente sem saber se é verdade, e nós somos responsáveis por deixar esse coletivo mais unido e abundante para as nossas e futuras gerações. E eu acho, assim, né, a gente falando um pouco, né, você foi executiva, é executiva de grandes corporações, trabalhando em marketing, quer dizer, vendendo uma imagem, né? Acho que a imagem aqui ela é muito esse foco, Super. né? E você tem essa sensibilidade, esse olhar de como que eu posso trazer mais diversidade para esse ambiente que foi muito tempo exclusor, Totalmente. né, do corpo, da forma do corpo, da performance, ai, tem que sempre vender, tá, mas por que tem que sempre vender? Para quem eu estou vendendo, né? Então acho que queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência, e a Cal também atende muitas pessoas, né, de alta performance nas empresas, e como elas também usam, né, essa ferramenta do esporte, que eu acho que é algo que a gente pode deixar aqui, os dois exemplos muito importantes para como uma ferramenta de autopercepção, né? De um lugar de inclusão, de um lugar de trazer. Eu adoro falar sobre isso, Cris, porque, como eu te falei, em mais de 30 anos, eu vi muitas passagens de comportamento e do reflexo desse comportamento através da moda.
E o que eu Aliás, gosto... você trabalhou para uma empresa que foi uma das primeiras, desculpa te cortar, Imagina! mas uma das primeiras que lançou as influenciadoras no Brasil, Também, mas né? antes disso, exatamente, são várias camadas aí, né? É, É tanto tempo que são é. várias camadas. Mas antes até de trabalhar com influência digital, em 2010, olha que interessante, Cal, eu comecei a olhar com mais profundidade para a questão da diversidade e inclusão. Mas isso era em 2010, não era moda falar sobre isso. Então, eu gosto de dizer que a Plié, pela primeira vez, na verdade, ela espelhou o branding que eu trouxe para a Plié. Por quê? Em 2010, eu chamei a Preta Gil e a Bárbara Fialho para fazer a campanha. Então, ninguém falava em diversidade, e a Preta mesmo me falou, ela falou, no camarim, até chorei, vamos, também que para chorar é 2 palitos, né? Mas a Preta me falou, Marilene, eu fiquei tão surpresa quando eu recebi o convite, porque lá em 2010 não era comum, né? Ela já era avó, ela não tinha o padrão de beleza que se esperava de uma campanha de lingerie. Então, quando eu trouxe esses 2 biotipos e criei o respeito às curvas, eu estava querendo que a Plié fosse uma empresa voz, que a pessoa olhasse para aquilo e falasse, opa, isso é para mim também. Não excluindo, porque sim, a moda teve, e hoje está, graças a Deus, bem diferente, né? Mas a moda teve esse papel mesmo de excluir, mas aos poucos foi sendo esse grande portal de inclusão. E hoje eu fico muito feliz com o progresso que a gente tem nesse aspecto. A gente tem muito para evoluir ainda, mas a corrida ela espelha isso. Quando a pessoa olha para aquele evento e fala, ai, é para mim, eu posso entrar aí. A gente começa a quebrar essa cobrança gigantesca que existe na sociedade e principalmente para nós mulheres, que é infinitamente maior, né? Então a corrida ela acolhe isso de uma forma muito gostosa. E aqui, o que a Cal falou é fantástico, porque as conexões físicas diferente das conexões digitais, porque as conexões digitais a gente escolhe quem a gente quer seguir, a gente escolhe o conteúdo, se a gente não escolhe, quem escolhe o algoritmo que escolhe para a gente, mas as conexões físicas São muito importantes. são muito preciosas, porque você acaba atraindo pessoas, eu acredito muito nisso, que vibram na mesma sintonia que você. Então, se nós estamos aqui hoje, evidentemente não é por acaso. Perfeito. Eu acredito. Eu acredito muito nisso, que as físicas elas mexem com outras camadas e com outras energias que faz a gente se conectar. E aí está diretamente ligado às escolhas e aos micro hábitos que a gente vai se permitindo criar, né? Os pequenos hábitos que você falou no começo. Sim. Complementando o que você está falando sobre as conexões, as camadas de vibrações que, evidentemente, nós temos uma unidade que é única e que se conectam em nós 3. Quando eu lancei a minha primeira collab, eu estava acima do meu peso e eu exigi que a marca fizesse com as minhas alunas e de diversos corpos. Ai, que incrível! E não se falava nisso. E aí a dona falou, como que a gente vai fazer? Eu falei, isso é minha identidade. Para eu assinar a collab, eu vou precisar que seja dessa forma. Lógico. Essa é a ação. Peguei, não vou falar nomes, que são mulheres conhecidas, mas vou falar o nome de desde uma Isabela Fiorentino, que participou, a médicas, meninas que naquela época se falava que estava fora do padrão, era uma menina extremamente feliz, estudiosa, super conectada aqui em São Paulo, querida, passando por médicas que trabalham o dia inteiro e são mães. Então foram 7 pessoas, 7 mulheres, eu a 8ª, o infinito. E eu fiz a minha primeira collab de roupa de ginástica junto com essa marca há muitos anos atrás. E foi
um boom, porque perguntaram para a marca, gente, como vocês tiveram essa assertividade? E eles falaram, foi a calçagem. Ai, que legal. incrível. Então, essa unidade que você está falando de conexão, de vibração, é claramente... A gente já é destinado e predestinado a estarmos juntas fazendo essa troca. E cada ano que passa, cada lua que passa, esses véus e essas máscaras estão sendo retiradas para vir a verdade à tona. Em todos os lugares, num 360, de todas as situações que a gente passa. Então, se você não sabe ainda o que você quer, pelo menos saiba o que você não quer, que aí já são 50% de chance que você está eliminando do que não faz parte do dia a dia que você quer viver. Você já começa a sair dali, da parte de cima, da superfície, para começar a se aprofundar. Porque muita gente fala, mas como eu chego na minha essência? Como eu chego aonde você conseguiu ser tão assertiva na sua missão? Eu, desde 9 anos eu já sabia, tanto é que o meu Instagram tem um grampo lá, eu com o meu desenho de 9 anos, sou eu e meu pai fazendo ginástica, escrito Runner, que nem tem mais essa academia, naquela época tinha, foi o meu desenho da escola, eu e meu pai. E aí a legenda é, eu já sabia o que eu queria ser quando crescer. Então, se você não sabe, não tem problema nenhum e não se cobre, mas já veja o que você não quer, que isso já Maravilhoso, é isso. é 50%. Eu acho, Cal, que você faz esse movimento muito forte no seu estilo de vida, né? Não é uma coisa, claro que hoje a gente, aquilo que você falou, o lado bom das mídias sociais é que a gente acompanha muito mais pessoas do que se a gente tivesse, às vezes, que encontrar as pessoas. Então, claro que é a nossa escolha. Mas eu acho que existe uma coisa antes, daí eu queria que você contasse um pouco, porque, para quem não conhece, né, a academia, o Instituto Calçade, é muito incrível, assim. Você chega lá, tem pedras, tem aromaterapia, tem cromoterapia. É uma academia, tá? Não é um spa, é uma academia. Por quê? A Cal, ela é super conectada com essas camadas, vamos dizer assim, energéticas, que trazem você para o seu centro. Que eu acho que esse é a grande diferença da sua fala, da sua atuação no mundo e da sua própria conexão com você mesmo. Né? Você tem a certeza do que você tem que fazer e você é muito inspirada, muito... Enfim, é quase como se viesse alguma coisa no seu ouvido falar, faça isso, né? E você assimila muito isso e vive a vida. Então, assim, como que você exercita isso no seu dia a dia? Para você, Cal Saad, para você se conectar com essa sua potencialidade interna que traz para a razão e para a ação. E tudo isso, melhor de tudo, é baseado cientificamente. É maravilhoso. Então, hoje, quando eu abro congressos de medicina, antigamente as pessoas, eu falei assim, vamos retirar o termo holístico para colocar o termo integrativo. Isso eu falei há 7 anos atrás e hoje a medicina integrativa está entrando dentro dos grandes hospitais, sendo aprovada a cromoterapia, a aromaterapia, a musicoterapia, que é tudo isso que eu estudei para incrementar, são ferramentas que eu incrementei e que eu acredito dentro do meu método e está sendo incrementada com base científica. A espiritualidade hoje é um dos pilares da OMS. Quando a gente falava de espiritualidade antigamente, as pessoas achavam, ela é espírita. E ainda nos julgavam. Falavam, nossa, ela falou de espiritualidade, ela é da religião isso, aquilo, macumbeira, isso. Espiritualidade não quer dizer que a pessoa é espírita. A religião espírita é uma coisa. Ser espiritualizada e espiritualista é você expandir a sua mente para o mundo, abrindo um repertório de ferramentas,
para poder colaborar com um coletivo que talvez não seja você a pessoa necessária para fazer aquilo ali, mas você é a ponte necessária para estarem te conduzindo para curar uma pessoa através daquilo ali. Então é muito claro para mim. Eu sou filha de geólogo, então eu estudo pedras. O meu primeiro contato foi com 4 anos. Eu brincava com pedras, as crianças brincavam com bonecas, eu brincava com uma bola de futebol, que eu tenho 2 irmãos homens, joguei futebol depois de 7 anos, futebol profissional, arrancava a cabeça das bonecas e ficava fazendo embaixadinha. Então, as minhas brincadeiras eram ou com bola ou com pedras. E eu montava os meus castelos e colocava, por exemplo, o cristal ou o quartzo rosa em cima, que eu falava para o meu pai intuitivamente, essas são as que vão dominar, essas são as bases, essas são as que vão dominar, e essa daqui, papai, é porque quando o sol bater, vai reluzir. Uau. Ai, que amor. E eu tô vendo 7 cores, eu tô vendo arco-íris dentro disso. Aí meu pai, sim, filha, é o cristal. Ah, Eu tinha 4, que lindo. 5, 6 anos. que legal. Então isso eu trouxe para o meu mundo, carrego até hoje, eu tenho 45 anos. E eu atendo gente de todas as crenças, de todas as religiões. E as pessoas respeitam, porque eu não tô ali brincando de ser alguém... Exatamente. Eu tô ali com seriedade, usando o que eu estudei. Eu fui para Bali 2 vezes, fiquei imersa. Eu fui para Bali pela 2ª vez, porque pela primeira eu fiquei com tanto medo do que eu ia receber, que eu me segurei. E a segunda, eu fui aberta e recebi todos os comandos que eu precisava e todos os ensinamentos que hoje faz parte da minha aula Connect. Que legal, muito Nossa, legal. incrível. Eu adorei que você falou sobre a medicina integrativa, porque eu escuto você falar e eu me sinto muito acalentada, assim, internamente. Porque, olha que paradoxo, né? A Cris muito bem lembrou que eu trabalhei por 8 anos, continuo atuando junto a uma plataforma de influenciadoras digitais, a primeira plataforma de influência digitais do mundo, que é a F-Hits. E lá dentro, como ela criou essa plataforma e esse conceito, nós duas sempre buscando conexões mais profundas. E foi lá que eu conheci a medicina integrativa. Olha a volta, olha o trabalho que a gente dá por da guarda para ele falar, é aqui. Deu um trabalho para ele, porque lá que eu conheci a medicina integrativa no Curotel, no Sul. Sim. Que é um spa médico que maravilhoso. Desde os anos 80, o fundador começou a falar sobre isso nos anos 70, e eu sempre tinha o sonho de conhecer. E foi através da plataforma que eu cheguei lá. Então, a partir desse momento, quando eu cheguei lá, por um viés profissional, é que eu tive contato com a medicina integrativa e eu comecei a perceber como eu estava desajustada em busca de entregar resultado, de entregar cada vez mais, você vai tirando o seu tempo e a sua energia vital para colocar a energia vital dentro de um processo ou de um trabalho que exige que você atue cada vez melhor. É como se essas sensações, como se elas criassem uma espécie de dopamina que vai te dando prazer, e aí você quer entregar mais, e aí vem o reconhecimento, e você quer entregar mais, até que você se exaure, e aí você precisa de ajuda, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Claro! Agora que você me contou da F-Hits, que eu não sabia. Primeiro, uma ressalva. Foi no Curotel, eu fui convidada para passar um final de semana lá. E eles detectaram que eu estava com burnout. Eu não sabia nem o que era isso, e nem como escrevia isso. E eu perguntei, o que eu tô? Aí ele falou, eu vou soletrar. E eu fui imediatamente pro meu quarto, caí no choro. Porque eu estava numa fase de transição e abrindo o meu primeiro
instituto, que era um lugar pequeno, mas eu não sabia, eu administrava, eu dava aula, eu cuidava do financeiro, eu fazia tudo, preparava equipe, e eu realmente estava, foi um lugar que eu agradeço imensamente, e um dia que eu tiver oportunidade eu vou voltar lá para como forma de gratidão mesmo. Agora a minha pergunta para Por você. favor. Em primeiro lugar, eu sempre fui muito fã da F-Hits. Ai, Eu já tentei entrar lá, mandar mensagem, tudo. Eu nunca consegui, porque eu era pequena na época que eu ainda não gente, sou você é gigante. gigante! Como assim? Mas os meus números ainda eram bem inferiores às pessoas que faziam parte de lá, como Mariana Saad, como Lala Noleto, enfim, e outros grandes nomes. Então, em primeiro lugar, eu nem sabia que você trabalha ainda lá. Eu não imagino como foi essa virada de chave de você conseguir desconectar e separar, porque é muita cobrança de números, de resultados, de engajamento. Não depende de você, é da plataforma que entrega isso. A plataforma saiu do ar e o conteúdo não foi entregue, só que o cliente te pagou. Eu hoje, como sou meu próprio comercial, eu era louca para entrar lá, até para eu mandar vocês serem meu Mas comercial. sempre é tempo e é o momento, né? O momento. Como foi essa virada de chave para você? Que horas que você falou, espera, eu estou me perdendo, eu estou exaurida, como foi a palavra que Aham. você usou, e eu imagino que você passou. É um super desafio, mas a virada mesmo foi no momento que o planeta recebeu a oportunidade de fazer a virada, que foi na pandemia. Pandemia, imaginei. O planeta chegou uma hora que falou, pessoal, tá dando certo, mas isso não. É, isso aí. Então, junto com a pandemia, perdi meu pai, resolvi me divorciar, resolvi fazer escolhas difíceis. O próprio desligamento da plataforma, que hoje eu atuo de uma forma não contínua, também foi difícil, porque quando você ama determinada coisa, é muito difícil você se desligar. Mas às vezes, acho que na maioria das vezes, a gente precisa primeiro se amar para ter energia para amar o outro. Primeiro, algumas coisas como tempo, privacidade, silêncio, essa trinca, né, tão preciosa para o século XXI, se a gente não se dá o tempo, se a gente não escolhe, alguém vai escolher para a gente. Alguém vai escolher para a gente. Então, sim, foi difícil. Sim, continua sendo difícil, porque são escolhas diárias. Ao mesmo tempo, quando eu faço essa transição de carreira aos 60 anos, eu comecei a correr aos 60 anos. Então, não é que eu corria desde menininha. Não. Eu nadava, como continuo nadando, sou praticante de yoga, como continuo praticando, mas começar algo pela primeira vez partiu de mim. Então, a corrida, ela espelha um movimento interno. Mas você precisa dar espaço, né? Precisa acho ter que esse é o ponto. espaço. Você precisa. Por isso que eu acho, quando a gente vive nesse mundo externo que é muito convidativo, que é o automático, que é você estar ali na mídia social, acompanhando, tá tudo bem, né? Faz parte do mundo moderno. Mas você tem que ter um momento de solitude. Sim. Onde você ouve essa voz interna Sim. que você quer, sei lá, do divino, a sua voz interna. Sim. Não importa no que você acredita, mas você tem que ter um momento de solitude, de silêncio, como diz a nossa amiga querida jornalista Pétrea Chaves. Escute seu silêncio. Aliás, um livro incrível para vocês lerem. Vou trazer a Pétrea aqui ainda um dia para falar sobre isso. Por isso, porque ela como jornalista, entrevistadora de um mega lugar, né, de uma rede CBN e tal, faz um livro sobre escutar o seu silêncio, a importância de você se escutar. Que é isso, é saber fazer escolha. Porque se eu deixo esse que você falou, o externo sempre me fazendo
essas escolhas, não tem nunca tempo para aquilo de fato que Sim. faz sentido. O externo escolhe por você. Exatamente. E fazer o movimento contrário, mudar a marcha do universo, requer demais. E Mas vale a percebam, pena, né? Ok. E cada Eu vez que eu chego, eu acompanhei. e cada vez que eu chego aqui no Laces, eu preciso falar sobre isso. Cada vez que eu chego aqui, é como se eu tirasse todas as cascas, todos os rótulos, e a gente se entrega aqui, a gente sai, uau, vem. Ah, é muito bom. percebam que tudo isso que a Maria Helena está falando não tem preço, tem valor. Tem valor. E esse valor, se você não der atenção da maneira que ela deu, essa virada de chave, que é uma virada de chave que a Cris dá constantemente, até pela camada evolutiva que ela já está bem ao concurso aí da gente, a gente está na busca da evolução, não que ela não esteja, mas ela é uma fada aqui no mundo terrestre. Uma hora a conta chega. E quando essa conta chegar, se você não se escutar, ela vem, meu amigo, minha amiga, que nem se você quiser parcelar, você vai conseguir, porque é uma conta muito alta. Então, aproveitem essa colocação tão linda, tão pura, tão corajosa que você fez, que me arrepiou na hora que você falou, porque ainda mais sendo um lugar que quando eu estava começando, eu fiz a rede social por conta de um amigo e uma amiga minha, meus padrinhos de casamento, que falaram, você é comunicativa, você tem conteúdo, você tem que fazer, que saco, não sei o quê. Quando eu fiz um negócio assim, foi muito despretensioso, mas foi um negócio muito humanizado. Eu não gostava de seguir muitos briefings, porque eu curto criar. Mas isso é maravilhoso, você é uma criadora de conteúdo. Isso então, eu gosto assim de pegar no máximo 7 pontos principais, porque a gente tem que obedecer e respeitar a marca que está nos contratando, mas que a marca entenda que a gente consiga ter, nem que eles tenham que, óbvio, e se eu estivesse no lugar também, deixa eu ver como ficou, para ver se eu aprovo. Certíssimo. Respeitar quem está nos contratando, mas deixar a gente falar com o nosso público. A sua autenticidade. Exatamente. Porque isso eu acho grandioso. E se a gente olhar, né, hoje a gente fala sobre inteligência artificial, né, e como o ser humano, por mais que a gente está no momento de se falar sobre isso e de se conectar com, a inteligência artificial vai tomar o lugar e vai não sei o quê, de fato, ela vai trazer mais praticidade, menos tempo, mas ela nunca vai ocupar esse lugar, até porque ela aprende com a gente. Sim, né? nós somos os dados. E é isso, nós somos os dados. E a gente não pode desconectar desse ser humano que é necessário do toque, que é necessário do coletivo, né? Do olho no olho. Do olho no olho, de estar aqui, né? Então isso é fundamental, assim, porque senão a gente a gente só sobreviveu como humanidade porque a gente se agrupou. Lá, Homo sapiens sapiens se agrupou e cada sabedoria distinta trouxe um coletivo que fez a gente sobreviver de tudo que aconteceu no planeta, né? Então, assim, por que a gente não lembra disso? E a pandemia, eu acho que você colocou super legal, assim, como ela foi uma chance de olhar para isso, né? Eu posso falar assim, se não fosse as mortes e tudo que foi muito difícil como empresa e como tudo isso, a pandemia para mim foi um shift na minha vida. Mas é um momento de aprendizado. Super. E o aprendizado nunca é simples. Nunca é. Se tiver fácil, desconfia. Exatamente. Se tiver fácil, tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? E a gente teve essa oportunidade. E como que vocês... eu queria falar um pouquinho assim, né, dessa alta performance, seja no momento lá da prática de esporte, seja no momento empresarial. Como que a gente pode aqui trazer dicas para as pessoas? Porque esse lugar que a gente está falando, somos 3 pessoas aqui maduras, que nasceram em outra fase, né, do que hoje os jovens que estão vindo, que já nasceram digitais. A gente não nasceu digital. Então, para nós discernir uma coisa da outra, não é que é fácil, tem que estar muito presente, mas
para eles é mais automático do que para a gente. Muito automático. Muito mais, é. Então, se a gente pudesse deixar aqui para quem está nos ouvindo, né, assim, quando você está muito, eu vejo assim, muitas pessoas chegam em casa, em vez de se conectar com a natureza, pôr o pé no chão, cuidar da sua planta, cuidar do seu bichinho, fazer alguma coisa que se conecta com o real, com o presencial, vai lá e fica na mídia social, no TikTok ou no Instagram, que isso não é que isso seja problema, mas 100% do tempo não pode ser. Então, assim, o que a gente poderia falar? E eu acho que o esporte, ele é esse momento, né? Então, assim, um pouco da vivência de vocês, o que cada um aqui que está nos ouvindo poderia trazer para o seu dia a dia para ser esse gatilho de conexão com você mesmo, com esse lado, porque esse lado espiritual ele não é fácil de você achar. Ele é uma jornada desafiadora, que você tem que estar em tem que ter constância, tem que ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, ter um preenchimento interno que não é óbvio, ele é uma busca. Exato. Então, para a gente começar, a gente precisa desconectar de fora e ter essa solitude para ouvir essa voz interna. E aí a gente pode compartilhar, assim, por exemplo, eu posso falar de mim, assim, o que eu faço é muito fazer a prática meditativa, colocar o pé no chão, e eu acho que são coisas simples, para mim são coisas simples, é aumentar o som das coisas boas e diminuir a voz da minha mente, que só me critica, porque eu tenho muitas coisas que me criticam, e não é por acaso que eu trabalho com beleza, né? Então, Sim. assim, a vida é sábia, então eu tenho uma voz que me critica muito, eu sou muito dura comigo mesma. E é um exercício constante. Então, para vocês, o que vocês fazem ali no simples, no dia a dia, com vocês, que faz essa conexão ser mais... criar, né, essas neuroconexões, essas conexões do coração? Gente, tem uma prática muito simples, muito fácil, que você pode fazer em qualquer lugar que você esteja, que é se alongar. Nós nascemos crianças flexíveis. Vocês percebam crianças que colocam a cabeça no joelho e alonga e gira e faz. E ao longo do tempo nós nos tornamos adultos rígidos, chatos, perfeccionistas. Só o nosso ponto é o correto. A gente não consegue escutar os pontos das outras pessoas, porque a gente não tem paciência para escutar, para aprender. Mesmo que você não concorde, você precisa pelo menos exercer a paciência de escutar uma segunda, uma terceira e uma quarta opinião. Então se alongue, porque o adulto rígido, ele vai se tornar, cada vez e cada ano que passar, uma pessoa mais dura ainda. E vai ficar tão duro que nem para amarrar o seu tênis você não vai conseguir ter flexibilidade. Então alongue o seu peito, inspira, usa a sua respiração. Como a gente vem para o mundo, qual que é o sinal que a gente vem para o mundo de que você está tudo ok? É a sua respiração. Use as suas ferramentas a seu favor. Alonga, abre o peito para o mundo, porque o mundo é seu. Se abrace. Leia. Ai, mas eu acho chato. Leia uma página por dia. Leia um parágrafo por dia. Eu amo ler. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo porque eu curto mesclar. Mas eu não sou parâmetro. Eu estou ensinando você como você pode se conectar. Leia um parágrafo por dia. De repente você vai já amar aquele parágrafo, já vai para o próximo. Você conseguiu ler 2. Meditar. Coloque uma música calma, não sei meditar, não tenho paciência. O yoga não é para mim. O yoga não é, a meditação ela não é, ela é uma parte do yoga. Eu também não faço yoga, mas eu medito diariamente. Coloque uma música que você gosta, com hertz que você gosta. Como eu procuro, vai no YouTube e coloca hertz de energização, hertz para se acalmar, hertz, tem de tudo lá. Você vai ver que a musicoterapia pode te ajudar. Contato com a natureza, leve uma flor para sua casa, tenha contato com ela, ou compre uma sementinha, coloca ela no algodão que nem nós fazíamos na escola e veja brotar.
tenha contato com coisas da sua infância que te faziam felizes. Pular corda, ligar pra tia, falar que tá com saudade. A gente fugiu, a gente criou um mundo e entrou dentro dessa bolha. Então saia dessa bolha, pegue seus pincéis, sua tinta, pinte o paraíso e depois entre dentro. Só assim que a gente vai fechar a conta com a nossa alma e com a nossa verdade e, por consequência, fechar a conta com esse plano terrestre que hoje estamos todos juntos aqui. Maravilhosa. Delícia! Vamos lá. Bom, eu tenho algumas práticas muito simples, algumas até paralelas às que você trouxe. Elas são realmente simples, que eu fico confortável de compartilhar. Primeira coisa, quando eu acordo, é agradecer a oportunidade de acordar, porque é um renascer todo dia. Então, cada vez que eu abro o olho, e eu aprendi isso com a minha mãe, é um agradecimento por estar aqui. Então, se eu estou aqui, eu já ganhei um presente. O presente já é o presente. Por isso que chama presente, né? É isso aí. A segunda coisa que eu adoro fazer é abrir a janela. Quando eu falo, né, dar espaço, eu penso que quando eu abro a janela, esse ar que entra, e aí vamos para a respiração, eu gosto muito do cheiro do lá fora. Para mim, o lá fora tem um cheiro. Eu criei um aromatizador de ambientes que eu falei para a pessoa, coitada da pessoa, ela falou, mas o que você está pensando? Quais são as notas? Falei, eu quero um cheiro de lá fora. Demorou 2 anos. Maravilhosa. Demorou 2 anos, ela conseguiu fazer o cheiro de lá fora, se chama Ser. O aroma, o nome do aroma é Ser. E aonde que a gente encontra? Que eu quero. Eu vou mandar para vocês. Bárbaro. Eu criei esse aroma para plié, aí depois você corta isso, mas aí eu preciso contar. Eu brifando a mulher, mas vai para cortar mesmo. Eu brifando a mulher. Eu falei, imagina que você é uma calcinha. Aí ela... Falei, imagina que você é uma calcinha que você vive confinada numa gaveta. Maravilhosa, gente. Essa calcinha, acho que o sonho dela é abrir uma janela e ver o mundo. Ela ficou louca. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei que foram 2 anos, chegamos no aroma e veio daqui, puxa dali, não, tá muito, tá baixo, isso não, é tão tá pouco. simbólico que você acabou de Muito. falar. Porque, assim, a calcinha é uma coisa... Não, É muito uma coisa íntimo. muito íntima. Para a mulher, nesse momento de mundo, onde a gente está ocupando, né, o espaço, ela é muito simbólica. Muito. Então, por isso que eu pensei, eu falei, essa peça tão íntima, ela representa muito da gente. E como a gente quer ir lá fora, a gente quer sentir o cheiro do lá fora. E isso é o que eu faço de manhã, eu abro a janela para sentir o cheiro. Você é muito criativa. Muito! Gente, o cheiro de lá fora é Cheiro muito de lá fora é muito bom. Porque vem um pouco do verde, é fresco. Então, quando eu abro a janela, eu gosto de fazer uma respiração, respiração filtro, né, que a gente aprende no yoga, e que eu aprendi essa respiração antes do yoga, que é quando você inspira, você traz o que você quer. E quando você expira, você joga fora o que você não quer, que tem a ver com o que você falou. Às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas a gente sabe direitinho o que a gente não quer. A gente sabe, mas às vezes a gente não tem coragem de comunicar. Então não é sobre saber ou não saber, é sobre coragem para comunicar o que você quer. Isso dá um trabalhão. Então na respiração, eu primeiro agradeci, tô viva. Segundo, tem ar, porque quando a gente nasce é a primeira coisa e o último sopro é o que nos leva desse plano. Então, a gente respira o que a gente quer e joga fora o que a gente não quer. E a terceira coisa que eu adoro fazer é observar, depois que eu fiz esse exercício do quero ou não quero, é observar o outro. Porque às vezes a gente está tão focado no que a gente quer e que a gente não presta atenção no que o outro quer ou precisa. E cada vez que eu
consigo doar um pouco do meu tempo para o outro, isso é propósito. Uhum. E aí eu acho que a vida começa a ter mais graça, Uhum. né? Na corrida é isso. Eu não fiz a corrida para mim, eu fiz a corrida para que outras pessoas possam experimentar. Maravilhoso. E eu olho minha mãe, né? Eu moro com a minha mãe há 5 anos. Eu fico meio ligada. Às vezes ela só quer um pastel da feira. Não é uma viagem para Zâmbia. É um pastel da feira. Às vezes a criança, ela só quer que você brinque 5 minutos. Você não precisa ir para a Disney. Sim. Então, as coisas simples, elas estão tão próximas e às vezes tem uma miopia, tem um véu que a gente não enxerga. Então, essa respiração, esse agradecimento e esse olhar para o outro, isso me preenche e me traz uma paz para começar a guerra, né? Maravilhoso. Porque todo dia é um embate e a gente precisa se regenerar mesmo Regenerar. e se respeitar É. para ir buscar esse É sonhado quase equilíbrio. como um reflorestar o coração a cada dia, né? Sim, Eu acho que essa linguagem que vocês duas trouxeram é muito. Eu falo que assim, a linguagem, para mim, do futuro, às vezes as pessoas podem até achar eu um pouco estranha, mas eu não tô nem aí. Com 52 anos a oba, gente não. gostamos. Tá tudo bem, eu já me calei muito, mas hoje eu falo que assim, a linguagem do futuro é essa linguagem do servir, que é deixar o seu servir, Sim. né? Incrível, eu Que nunca é o Sim. tinha feito. servir, Servir, né? Que deixar o perfeito. seu servir. E como que você faz isso? Você tem que olhar para o outro. E reflorestar o coração é quando você, de fato, consegue ouvir a voz, não do seu ego, da sua mente racional, mas do seu sentir. Né? Então a gente se conecta nesse lugar, Sim. do sentir, do amar, do fazer pelo outro. Claro que a gente está em aprendizado, todos nós, mas isso para mim é regenerar o ser humano. É quando você consegue se conectar com pessoas de verdade, sem os filtros, sem aquela questão de você ter alta performance, sei lá, por dinheiro ou por aparência ou por ego. Reconhecimento, satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Só que ao mesmo tempo tem um vazio existencial dentro dessas Exatamente. pessoas. Que como que a gente vai se preencher? Exatamente. Então, ai, gente, que maravilhoso estar Eu aqui. quero falar uma coisa, além do ser vir, de você deixar o seu ser vir, eu quero te parabenizar pelo quadro chamar Regeneração, porque regenerar com ação, com atitude, com providências, com proatividade, eu achei criativo e eu amo criar. Eu achei É você fazedor, né? sempre intuitiva, cirúrgica no que você coloca, sempre tem uma profundidade que faz o outro refletir e pensar. Ah, obrigada. É um movimento que você mexe com as outras pessoas de uma maneira tão intuitiva que eu acho que é a sua missão. Obrigado, eu Você agradeço. conclui com A gente muito está no mesmo maestria. lugar, a gente está no mesmo lugar, né? Eu acho que Bom, assim, né? a gente Cada tá vez no que a gente mesmo se lugar. encontra é melhor, né? Muito bom. E é isso, assim, eu falo que o Laces, que é essa empresa que começou com a minha mãe, com o meu avô, que hoje eu tomo conta, né? Porque eu falo que eu não sou dona do Laces, eu tomo conta dessa instituição onde exatamente o que a gente está fazendo aqui é o propósito dela. Porque por acaso a gente faz cabelo, por acaso a gente faz produto, com toda a maestria, com toda a profundidade que a gente se preocupa, mas de fato, para que é tudo isso? Para acontecer momentos de troca como esse. É o meio, né? Realmente. Sim. É o meio. Então, Que estou muito delícia! feliz, gente, de estar aqui com essas duas rainhas aqui do meu lado. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mas as duas têm muito horário. E a gente tem que finalizar. Então, para você que está aqui com a gente até esse momento, eu quero deixar, assim, que esse episódio foi muito especial. Primeiro, assim, tô até arrepiada. Eu também fiquei Muito feliz de estar aqui com essas duas mulheres que, de fato, trazem esse papel de ação, de regenerar, de reflorestar o coração por onde elas passam, né? Mais uma vez, eu quero deixar esse convite para você. Para você, não importa o que você faz no seu dia a dia,
se é vender cachorro-quente, se é estar numa grande empresa, podendo ter a caneta na mão para decidir o futuro das gerações, mas faça com presença. Escute o seu coração, depois a sua razão, e faça esse caminho. Primeiro interior, preenchendo esse caminho interno, regenere essa parte interna para que você possa transbordar e trazer para o mundo aquilo de fato que é o seu propósito, seu caminho. Não somos 9 bilhões de DNAs à toa. Cada um de nós tem algo único para trazer para esse mundo. Então, faça a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha e nós Muito com bem. certeza estamos aqui juntas, né? E se junte a esse movimento. Deixa que a sua dedicatória, o seu gostei, não gostei, tá tudo certo, né? Eu acho que assim, a gente fez isso tudo aqui hoje com muita presença, deu voz ao nosso servir, Incrível. ao nosso coração. E eu acho que isso é regenerar. Se a gente não começa pelas pessoas, como é que essa ação vai acontecer? Ela não é marketing, ela é ação de fato, com alma, com presença e com conexão. E aí eu queria que vocês deixassem, né, a conexão da corrida, a conexão de Cal, que todo mundo conhece, segue, mas para que as pessoas possam seguir vocês e se conectar aí ainda mais. Ou uma última frase, vocês já falaram tão lindo que eu acho que, enfim, eu tô preenchida, gente. Ai, que gostoso. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @calçade, minha academia @Instituto Calçade e o meu projeto @Gangue da Cal. E a minha frase final é: abre o peito pro mundo e se joga. O mundo é seu. Maravilhoso. Bom, eu vou deixar o Plié Sports, que é um Instagram que eu acabei de criar, ele é um bebê ainda, plié.sports, lá tem tudo sobre a corrida. O meu Instagram pessoal, ele é fechado. Ah, não, mas tranquilo. Como é que as pessoas podem acessar para se inscrever na Para se corrida? inscrever, através do Instagram, plié.sports, ali tem o link para inscrição. Legal. E tem as informações, até com as coisas mais que é o óbvio, só é óbvio para quem sabe. Então, Sim. nesse Instagram a gente fala de tudo, até eu devo usar meia de algodão ou não, como que eu devo amarrar o tênis, enfim, coisas para iniciantes que queiram se desafiar. A minha frase final para vocês é: comecem algo novo. Quando a gente se despe daquilo que a gente já sabe, a gente está tendo uma oportunidade incrível de descobrir novas habilidades, de mudar velhos hábitos. Eu acho que ter a disponibilidade e a humildade de começar algo novo é o que tem me movimentado e me acrescentado muito, né? Ir de encontro ao desconhecido, experimentar, se dar a oportunidade de falar: eu não sei, e tá tudo bem. Tudo bem, faz parte da jornada. Vamos aprender, né? Muito obrigado e até o próximo episódio de Regeneração. Obrigada.